Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula dessa série Teologia Pentecostal, né? Para você que me conhece, o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento e convido você a fazer parte da família Ponte. Se inscreva aí, ative o sininho da notificação, isso para você receber as novidades, as dicas teológicas. E estamos seguindo, né, queridos? Estamos seguindo aí, compartilhando conhecimento. Peço a você que dê o like, comente, que ajude a engajar o canal, compartilhando aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, ok? Compartilha, comente, né, para ajudar a engajar o canal. YouTube, quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo tem relevância, então ele começa a divulgar, ele começa ele mesmo a fazer propaganda do nosso canal, perfeito? E se você deseja ser um apoiador do nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem um link da descrição do Apoia-se. Você poderá estar abençoando o nosso canal mensalmente, contribuindo a partir de R$5, né? Dentro das suas possibilidades, aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração. Você entende que esse canal é bênção, tem abençoado a sua vida? 5, 10, 15, né? Você vai estar abençoando, investindo no reino de Deus, perfeito? Fazendo isso, eu te coloco no nosso grupo do WhatsApp da Família Ponte, um grupo agitadíssimo, onde a gente troca ideias ali de obras teológicas. Não é um grupo para debate, não é isso, né? Porque ali temos calvinistas, temos arminianos. Não é para debates teológicos, mas sim para dicas de obras teológicas, a pegada é diferente, né? Então, fazendo isso, vamos colocar no grupo desse grupo, e dentro em breve, quando nós batermos a meta que você vai ver lá na plataforma, nós vamos, meta financeira, né? Nós vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, perfeito? E nós vamos seguir na aula 8 hoje, né? E nós vamos estudar, estamos no capítulo 2, nós estamos no capítulo 2, Fundamentos Teológicos, na sistemática edição Horta, né? O meu é uma edição antiga, né? Mas é o mesmo conteúdo, né? Hoje tem uma capa diferente essa obra, mas é o mesmo conteúdo. Nós estamos aqui lendo, estudando, comentando, né? Talvez você não tenha tempo para parar para ler, mas está indo para o trabalho, está indo para a faculdade, está lavando a louça, a irmã ali, e está ouvindo aí a leitura e os comentários que estamos fazendo desta obra, que já é um clássico, né? Há 25 anos essa obra foi lançada, certo? Vamos lá. Fundamentos Teológicos, quem escreve este artigo é o James Hiley Jr. e Benny Archer. Ele diz o seguinte: a boa teologia é escrita por aqueles que tomam o devido cuidado em deixar que suas perspectivas sejam moldadas pela revelação bíblica. Por isso, em toda esta obra, conservaremos como princípios básicos as seguintes asseverações bíblicas: Deus existe, Ele se revelou e tem deixado esta revelação à disposição da raça humana. Na Bíblia, vemos Deus agindo na vida e na história da humanidade a fim de levar a efeito o seu grande plano de redenção. Então, ele já deixa bem claro aqui que a obra segue um viés conservador, né? A maioria maciça dos pentecostais, dos cristãos, são conservadores, creem na inerrância das escrituras, creem que Deus existe, Deus se revelou. Onde você pode ver, aonde você vai ver muitos estudantes ou até mesmo professores de teologia rejeitando esses princípios, geralmente são entre os teólogos liberais, né? São aqueles teólogos que se debruçam sobre os textos bíblicos e os textos extra-bíblicos com pressupostos antissobrenaturalistas. O que quer dizer isso, pastor? Pressupostos antissobrenaturalistas. Ou seja, o indivíduo ele é agnóstico, ele não é ateísta, ele duvida que Deus possa existir, ele entende que as escrituras, né, ele não vê a Bíblia como palavra de Deus. Não, ele parte do pressuposto que é um livro que conta a história de povos, conta a história de duas principais religiões, judaísmo e cristianismo, que não tem nada de palavras de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo, que a Bíblia não tem erros, que ela é inerrante. Então esses teólogos, eles estudam, eles dão aula em seminários, principalmente teólogos liberais alemães, né? Tem nos Estados Unidos também, em outros países sim, mas principalmente os liberais alemães. Então eles, quando vão escrever uma teoria sistemática,
eles não partem desses princípios, que Deus existe, que Deus se revelou, que a Bíblia é a palavra de Deus, diferentemente de nós, ok? Na teologia pentecostal, nós entendemos que Deus existe, Ele se revelou, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Jesus morreu, ressuscitou corporalmente, nós ficamos com a doutrina ortodoxa, ok? E demais aqui, na Bíblia vemos Deus agindo na vida e na história da humanidade a fim de levar a efeito o seu grande plano de redenção. Em outras palavras, a Bíblia apresenta as suas verdades em meio aos acontecimentos históricos, ao invés de apresentarmos uma lista sistematizada de suas doutrinas. Todavia, carecemos sistematizar tais ensinos para que possamos compreendê-los melhor e aplicá-los à nossa vida. Por outro lado, a sistematização deve ser levada a efeito com muito cuidado, prestando-se especial atenção tanto ao contexto quanto ao conteúdo da doutrina bíblica usada em sua elaboração. A grande tentação de muitos teólogos é selecionar somente os textos que se acham de acordo com seus pontos de vista e rejeitar os que se mostram contrários. Outra tentação: usar o texto sem considerar o seu contexto. A Bíblia tem de ter a liberdade de falar com clareza, sem ser influenciada pelos preconceitos e falsos conceitos do intérprete. Isso é o que mais acontece. Então vamos lá. O camarada que, por exemplo, ele tem uma grande dificuldade de crer em milagres. Como nós falamos muito aí nessa nossa outra série Prolegômenos, né? Um indivíduo que cria argumentos para provar que milagres não existem. Então, quando ele vai para as Escrituras, ele vai com um pré-conceito. Um conceito pré-formulado, pré-sistematizado na sua mente, no seu coração. Então, as conclusões que este intérprete terá ao analisar as Escrituras, com o seu conceito pré-estabelecido, por exemplo, de que os milagres não existem, vai influenciar, certo? As suas conclusões. Com certeza, ele vai extrair conceitos falsos, inverossímeis, não verdadeiros. É certo, é certo. Então você vai ver muitos intérpretes, especialistas no Novo Testamento, dizendo, por exemplo, que o Senhor Jesus ele não teria andado sobre as águas. Por que não teria andado sobre as águas? Primeiro, porque isso não é possível, milagre não existe. Ninguém anda sobre as águas. Segundo eles, né? Segundo que essa narrativa não é para ser entendida literalmente, mas seria uma história inventada pela comunidade, né, pela igreja, a qual formulou e escreveu aquela obra, aquele evangelho, por exemplo. É óbvio, então, dependendo dos pressupostos pelos quais o indivíduo se debruça sobre o texto bíblico, ele vai, obviamente, tirar conclusões erradas. Por exemplo, existem muitos comentaristas que fazem uma leitura, principalmente do Evangelho de Marcos, uma leitura na qual ele vê Jesus como um revolucionário, um socialista, uma espécie de Che Guevara dos tempos bíblicos, né? Então, qual é o pressuposto pelo qual qual é a ótica, qual é a leitura, quais são as lentes pelas quais ele lê o Evangelho de Marcos? Pela lente socialista. Então, qual é o conceito dele, o conceito pré-concebido no seu coração para ler o Evangelho de Marcos? O conceito de que ele entende que as minorias são desprezíveis, que existe um capitalismo opressor, toda aquela linha socialista que você conhece, né, que está abraçado com o marxismo. Então, está no seu coração. E quando ele vai para o Evangelho, ele não lê simplesmente a mensagem simples e pura de salvação, de um Cristo libertador, de um Cristo que liberta, não da opressão do capitalismo, mas nos liberta do pecado. A leitura que ele faz não é uma leitura teológica, mas uma leitura sociológica. Você entende? Aí pega. Então aí Jesus é um revolucionário, Roma é o sistema opressor, Jesus não nos liberta do pecado, mas do sistema de opressão, somos oprimidos. Você entende? Então, é uma leitura sociológica dos evangelhos. A questão espiritual fica de lado. Então você vai ver aí esse tipo de leitura, de interpretação presente na Igreja Católica, né? Onde teve o seu florescimento ali nos anos 60, principalmente aqui na América Latina,
e é chamado de teologia da libertação, esse movimento. Essa leitura dos evangelhos numa leitura socialista, ou marxista, né? Teologia da libertação. Libertação dos demônios? Não no sentido de libertação espiritual, mas libertação da opressão capitalista. E agora essa heresia maldita, ela tem se enveredado até mesmo no meio pentecostal, né? Até mesmo no meio pentecostal, alguns teólogos aí, no meio protestante, estão abraçando essa leitura, uma leitura socialista, marxista, pastores, se declarando pastores, né, de viés de esquerda, votando no PT, no Haddad, concordando com as pautas da esquerda, psolista, né, de proteção das minorias, mas que ao mesmo tempo deseja liberar o aborto, liberar as drogas. Esses pseudos pastores aí, abraçando essa teologia, que no meio evangélico não é chamada de teologia de libertação, mas missão integral. A ideia de que a missão do evangelho também é abraçar a questão social, a questão humana. Pois é, esses caras viraram ativistas políticos, na verdade, de esquerda, que é o pior, né? Esses pseudos pastores, e esqueceram que o problema, Jesus veio resolver o problema do pecado em primeira instância, né? E não pregam mais vida eterna, salvação, questões espirituais, mas tornaram ativistas políticos. As igrejas se tornaram muito mais uma ONG, né? Uma ONG de assistencialismo social, de ativismo social, do que de uma agência da pregação do reino de Deus, do evangelho. Isso é distorcer totalmente a mensagem pela qual Jesus morreu na cruz, né? Demais aqui. Outra asseveração bíblica que orienta o desenvolvimento deste livro é que o Espírito Santo, que inspirou a escrita da Bíblia, também orienta a mente e o coração do cristão. Hoje, né, conforme diz João 16,13. A obra do Espírito Santo, ao ajudar o leitor a entender a Bíblia, não deve ser temida como se fosse levá-lo a interpretações estranhas e desconhecidas. Na verdade, guiando-nos em toda a verdade, o Espírito Santo esparge luz sobre ou elucida o que já é conhecido. Além disso, não pode haver nenhuma diferença básica entre a verdade que a comunidade cristã conhece através do Espírito Santo, que nele habita, e a que é exposta nas Escrituras. Os pentecostais possuem uma rica herança no âmbito da experiência, demonstrando convicções fervorosas no tocante à sua fé. Todavia, não têm se mostrado igualmente dispostos a registrar por escrito as explicações a respeito de suas experiências com as verdades da Bíblia. Agora, porém, há uma literatura cada vez mais notória que, tendo-se em conta a perspectiva pentecostal, leva adiante o esforço de se expandir o entendimento entre os vários grupos dentro da igreja. Confiamos que este livro há de fornecer adicional corroboração aos temas tão indispensáveis à experiência dos fiéis. Isso é verdade, né? Você vê, o maior grupo evangélico no mundo e no Brasil também é o grupo pentecostal. A maioria maciça é composta de pentecostais arminianos. Mas quem é que produz uma vasta literatura em termos de estudos bíblicos? Quem é? Os reformados, os de viés calvinista. E esse grupo é um grupo, uma minoria, um grupo pequeno que faz um barulho terrível. Terrível, entre aspas, né? Que faz um barulho grandioso, melhor colocando. Um barulho grande, né? E promovendo estudos, simpósios e tal. Aí você olha assim, o movimento deles, a maioria das páginas de Facebook, sites, blogs, e eles são dados muito mais a literatura, ao estudo. Na prática, não. A maioria, nem todos, mas grande parte são sensacionistas, não creem nos dons espirituais, na continuidade dos dons, não creem no mover do Espírito, não creem no batismo do Espírito Santo como nós entendemos e nós recebemos essa efusão, esse derramar. Então por que eles fazem mais barulho? Parece que é um grupo enorme, mas não é. E a semelhança nos templos dos séculos XVIII, XIX, de séculos passados, você vai ver, vai estudar a história, você vai perceber que calvinistas, reformados, pelo fato de crer na predestinação, na eleição, muitos eram preguiçosos no sentido de pregar o evangelho, de ir realizar missões. E você vê muito isso entre arminianos, pentecostais. E hoje também. Eu tenho um irmão que faz parte do nosso grupo de apoiadores, ele está no nosso grupo do WhatsApp. Se eu não me engano, acho que ele é o único calvinista ali. Aí ele falou que trabalha muito com irmãos pentecostais, ele é um batista calvinista.
Aí ele faz trabalho em penitenciária, trabalho evangelístico em instituições de reabilitação de drogados. Aí ele mesmo fala no grupo: irmãos, eu sou o único calvinista que está presente ali evangelizando no presídio e fazer esse tipo de trabalho de ressocialização de drogados e tal. É óbvio, é claro. Ele é um caso raro de um cara que é totalmente dedicado aos estudos, né, da fé reformada dele, né, calvinista, mas ao mesmo tempo ele vai para a prática, ele vai nos presídios, ele vai evangelizar, faz ali o seu trabalho de missão. Isso é muito raro entre os calvinistas. Isso está mais presente onde? No povo pentecostal, no povo arminiano. Porque o arminiano tem essa de predestinado, eleito e não, tem que ir lá pregar o evangelho para que o indivíduo ouça a palavra. Então, existe muito mais missões, esse trabalho forte de evangelismo na prisão entre os pentecostais e neopentecostais. Essa que é a verdade do Akin Dwyer. E diz aqui mais. Reconhecemos também que somente a Bíblia, por ser a palavra de Deus, tem a resposta definitiva. Todas as palavras meramente humanas são, na melhor das hipóteses, meros ensaios e só são verdadeiras à medida que se harmonizam com a revelação da Bíblia. Não nos consideramos superiores em virtude de nossas experiências. Pelo contrário, somos companheiros que ao longo da viagem desejam compartilhar o que têm aprendido a respeito de Deus e de suas diversas maneiras de lidar conosco. Convidamos nossos leitores a acompanhar-nos para juntos aprendermos sobre as riquezas de nosso Senhor. A natureza da teologia sistemática, o conceito da religião. Deve-se começar a pensar em teologia sistemática a partir da compreensão que se tem do conceito de religião. Embora esta possa ser definida de várias maneiras, uma das definições mais adequadas é que religião é a busca de valores e verdades supremos e definitivos. Os seres humanos, de modo geral, reconhecem que existe algo ou alguém além de si mesmos e que um dia serão chamados a prestar contas diante desse alguém. O reconhecimento de que a raça humana não está sozinha no universo e que depende, em última instância, do valor supremo que existe além de nós, é o ponto inicial para a religião. A religião tem assumido muitas formas e expressões no decurso da história da humanidade, desde a especulação filosófica até a criação de deuses na forma de objetos materiais. O anseio ardente pela derradeira realidade tem levado a práticas religiosas que vão do debate intelectual ao sacrifício cruento de crianças. Interessante, né? Isso está muito presente, né? Você vê nas religiões politeístas, né? Não sei se você sabe, mas as escrituras revelam que o politeísmo, a idolatria, né? Politeísmo, muitos deuses, vem do monoteísmo bíblico, né? Você vê ali nos primórdios ali do livro de Gênesis o monoteísmo presente. Com o passar dos séculos a idolatria entra, né? A noção de vários deuses, né? Daí o politeísmo. É claro, nas escrituras mostram claramente que começamos com o monoteísmo, acreditando em um só Deus, e depois a distorção da fé, da religião, né? Partindo para vários deuses. Mas é interessante que as ciências, tipo antropologia, sociologia, em si não acreditam que, primeiramente, o politeísmo surgiu. Eles ensinam o contrário. Primeiramente veio o politeísmo, a crença em muitos deuses presentes. Depois é que surge, tardiamente, o monoteísmo nas religiões, no judaísmo e, em certa medida, né, a religião islâmica, né, a crença num só Deus. Então, eles têm essa concepção, né, essa concepção contrária às escrituras. Então, se você fizer um curso de sociologia, até mesmo de teologia, de história, antropologia, não estranhe essa perspectiva equivocada de que primeiro veio o politeísmo para tardiamente surgir o monoteísmo. Não. As escrituras nos revelam que primeiramente veio o monoteísmo na religião, né? Ele diz mais aqui: o anseio do ser humano, quer individual, quer coletivo, não deve ser considerado nem tido de forma negativa. Agostinho, né, de Hipona, confessou: criaste-nos para vós, e o nosso coração estará inquieto até que haja repousado em vós. Isto é,
O anseio pela realidade última é o dom de Deus dentro das pessoas. Leva-as a abrir o coração à revelação divina. Ele é o ser supremo que dará a solução e a satisfação integrais ao coração que o busca. A religião, como a busca do homem por Deus, porém não consegue fornecer nenhum objeto ou pessoa de derradeiro e supremo valor. Na melhor das hipóteses, a busca termina com alguma deidade inferior ou com alguma explicação insatisfatória da existência. E esta, sendo mera criação da mente humana, não basta para elucidar todas as complexidades da existência humana. Nesse sentido, a religião acaba por frustrar-se. Né? Por isso que eu costumo pregar e dizer, né, que o cristianismo é uma religião de relacionamento. As demais religiões vão trazer conceitos estranhos, né, de regras. As demais religiões vão dizer que siga essa determinada regra e serás feliz, né? Não ensinam, por exemplo, de que o homem precisa se arrepender de alguma coisa, de algum pecado. Elas trazem conceitos que realmente vão contrariar, né, os princípios e conceitos do cristianismo. Então, eles vivem frustrados por quê? Porque eles não entenderam, né, que a verdadeira religião, que é o cristianismo, ela vai ensinar uma religião de relacionamento. Esse relacionamento, obviamente, com a pessoa do Senhor Jesus. Essa frustração, entretanto, não é o fim da história. Uma vez que as pessoas começam a ter um senso de futilidade, o solo fértil onde termina e cresce o acolhimento da revelação divina. Orton Riley, teólogo da Igreja Nazarena, nota que a religião fornece a consciência básica do homem, sem a qual a natureza humana não possuiria a capacidade de acolher a revelação de Deus. Isto é, o próprio fato de as pessoas estarem procurando algo proporciona-lhes a oportunidade de lhes apresentarmos as boas novas. Em Jesus Cristo, poderão achar o que estão buscando. Ele não somente traz a salvação, como também revela a majestade e a imensidade de Deus. Satisfaz-nos plenamente a busca pela realidade última. Mais importante que isso, o homem descobre que o próprio Deus tem estado o tempo todo à procura de sua criatura que se desgarra no Éden. Perdão. Tipos de autoridade religiosa. Quais são os tipos? Ele diz o seguinte: quando a religião aceita a revelação de Deus em Cristo, a questão da autoridade assume posição de destaque. Quais as bases sólidas da fé e da prática? Como a revelação divina é aplicada ao indivíduo? Estas perguntas dirigem-nos a atenção ao problema da autoridade. Essa questão que na verdade procura descobrir como a revelação divina é aplicada à nossa vida diária, pode ser claramente dividida em duas categorias: a autoridade externa e interna. Ambas as categorias levam a sério o papel da Bíblia como a revelação de Deus, mas apresentam várias diferenças entre si. A autoridade externa inclui as origens autorizadas que se acham fora do indivíduo, usualmente classificadas como canônicas, teológicas e eclesiásticas. Então vamos analisar aqui essas autoridades, né? Primeiro, a autoridade canônica. Ele diz o seguinte: a autoridade canônica sustenta que as matérias bíblicas contidas no cânon das Escrituras são a revelação autorizada de Deus. A Bíblia tem uma mensagem clara e definitiva para as nossas crenças e para o nosso modo de vida. Os proponentes desta opinião afirmam que, número 1, a Bíblia é autoridade em virtude de sua autoridade divina, e 2, a Bíblia fala com clareza a respeito das verdades básicas que apresenta. Todas as questões de fé e a conduta estão sujeitas à autoridade da Bíblia, de modo que os itens da crença teológica devem ou ter apoio bíblico explícito ou implícito, ou ser repudiados. Uma consideração importante aos proponentes do conceito canônico é que a Bíblia deve ser interpretada corretamente. Esse é o problema que o conceito canônico da autoridade tem diante de si, e só com muito cuidado é que se pode lidar com ele. Então nós temos aí a questão da autoridade bíblica. Qual é a autoridade bíblica? Ou melhor, a autoridade canônica, né? Melhor dizendo. Então temos aí a primeiro tipo de autoridade que rege, né, as nossas vidas, que é a autoridade das Escrituras, né? Canônica, ou seja, o cânon, né? Esse termo cânon significa regra, vara de medir, ou seja, ou padrão, né? Temos ali os 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Antigo Testamento como regra, como cânon, como padrão, né? Como a regra, vara de medir que mede as nossas vidas, que rege as nossas vidas, certo?
E, por exemplo, os 27 livros, por exemplo, que você vê no Novo Testamento, eles só tiveram assim, a sua formação final no século IV da era cristã. E você vai ver céticos, filmes, por exemplo, de incrédulos, artigos, livros, dizendo que foi a Igreja Católica que inventou esses livros, que criou esses livros. Mas note bem, não foi assim. Não foi a Igreja Católica, né, que chegou e determinou, a partir de agora é isso aqui. Não, isso foi ao longo dos séculos, num consenso da Igreja, obviamente, direcionado pelo Espírito Santo, ao longo dos 3 primeiros séculos, as Escrituras elas foram se formando, certo? A Igreja interpretava o Antigo Testamento, então entendeu que era importante continuar estudando o Antigo Testamento, só que entendeu que estavam vivendo uma nova aliança, um Novo Testamento. Portanto, eles precisariam também ter os seus escritos considerados sagrados. E dentre tantos evangelhos, ao longo de 3 séculos, num consenso da Igreja geral e orientado e obviamente direcionado pelo Espírito Santo, chegou-se ao consenso de que existem apenas 4 evangelhos canônicos e inspirados, né? Além dos demais outros livros e epístolas. Dentre tantos apocalipses, apenas um. Se você quer saber, existe um apocalipse apócrifo de Pedro, apocalipse de Paulo, evangelho de Pedro, evangelho de Paulo. Entre tantos outros evangelhos e apocalipses e tantas outras cartas, aprove ao Espírito Santo estabelecer e fazer com que se tornasse autoridade canônica para a vida da igreja, para a vida do cristão, os 27 livros que nós conhecemos. Mas isso não foi do nada. Alguém chegou e é assim. Não, foi ao longo de 3 séculos que a própria igreja percebeu ali que aquelas obras, aqueles livros, aqueles evangelhos, aquelas cartas tinham um peso, tinha uma autoridade espiritual. De tal maneira que chega no século IV e ali chega-se a igreja, tanto do Oriente e do Ocidente, chega a um consenso de que o Novo Testamento possui, na verdade, 27 livros inspirados. Claro, até chegar a esse consenso, houve muita polêmica, houve século II, século I, século II, século III, muitas igrejas utilizavam epístolas, por exemplo, que não são consideradas canônicas hoje, usavam epístolas, por exemplo, epístola como a epístola de Barnabé, epístola de Clemente, de Roma. Muitas igrejas utilizaram ali aquelas obras com um certo peso de orientação para as suas igrejas. Lembre-se, as igrejas, em sua maioria, não tinham bíblias, não tinham livros, né? Só o que eles tinham acesso, e olhe lá, eram os escritos do Antigo Testamento. Então a igreja não tinha muita orientação, não tinha uma Bíblia, um Novo Testamento, documentos que orientassem. Então, o 1º, 2º, 3º século deve ter sido muito difícil para os irmãos. E quando chegava, por exemplo, a epístola de Barnabé chegava nas mãos de algum pastor da igreja ocidental, eles ficavam super felizes. Enfim, uma orientação escrita, um documento escrito para orientar a vida da igreja. Então, hoje nós temos aí, pela graça de Deus, né, tudo já definido, tudo mastigadinho, a ortodoxia definida, o cânon definido, a autoridade canônica definida, algo que os cristãos dos primeiros 4 séculos não tiveram. Nem sua teologia definida, tampouco o cânon fechado, certo? Então na próxima aula nós vamos falar sobre a autoridade teológica. Falamos até agora aqui, nesse princípio de fundamentos, falamos primeiramente sobre a autoridade canônica. Na próxima aula falaremos sobre a autoridade teológica, ok? Deus abençoe e até a próxima aula.